Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Na semana passada, vocês viram com Judá a santidade de Deus. E quando a gente estuda a santidade de Deus, há a necessidade de, ao final do estudo da santidade de Deus, nós ficarmos preocupados. Porque a santidade de Deus é algo que faz com que a gente reconheça a nossa pecaminosidade. E quando a gente entende a santidade de Deus, a gente vai entender, então, por que aquelas leis do Velho Testamento eram tão radicais. Não é? Por que Deus é tão radical contra o pecado a ponto de dizer que os mentirosos vão para o inferno? Porque tem gente que vai falar para a gente, vai dizer para a gente assim, né? Não, é só mentirinha. Eu não mato, não roubo, não faço isso. Não. Aí bota nos dedos assim, né? Aí lá em Apocalipse, no finalzinho do livro, lá no capítulo 21, a gente vai ver João dizendo que, na visão que ele teve do céu, Jesus dizia para ele que os mentirosos, junto com os homicidas e idólatras, seriam lançados no inferno. Então ele coloca no mesmo barco mentiroso, assassino e idólatra. E lança todo mundo no inferno. Então, percebam que isso acontece, isso é real, por conta da santidade absoluta de Deus. Deus é tão santo e supremo que ele não pode ser alcançado por nenhum tipo de pecado, nenhuma mácula pode manchar a santidade de Deus. E tudo aquilo que a gente faz de pecado é contra essa santidade. É por isso que a gente tem insistido em falar para vocês que o reconhecimento do nosso pecado nos habilita, nos prepara para servir melhor a Deus em função justamente de sabermos que o nosso pecado é uma ofensa direta a Deus. Então, quando eu lembro que essa ofensa direta é feita contra Deus, isso deve me ajudar a eu abandonar os meus pecados e querer viver em novidade de vida, em santidade. Né? E aí, certos textos na Bíblia vão ter pesos diferentes para a gente. Se nós servíssemos a um Deus que não é santo, aquele versículo, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, não faria maior sentido. Mas quando eu entendo o tamanho e a grandiosidade da santidade de Deus, e ele me diz, sede santos porque eu sou santo, isso agora se reveste de uma implicação muito maior da minha responsabilidade de procurar ser santo, porque o padrão de santidade não é o do Pedro, não é o do Davi, não é o do Luan, não é o da Karen, é o de Deus. Esse é o padrão de santidade. Por isso, quando alguém vai reclamar o outro, né, fala assim, o irmão está fazendo isso errado na igreja, ou na sua vida, lá com seus filhos, ou na sua casa. Pastor, mas fulano de tal fez isso, Beltrano fez aquilo, e é muito pior do que o que eu estou fazendo agora. Não resolve, porque o parâmetro não é ele. O parâmetro é Deus, é a santidade dele. A gente vai conseguir ser santo igual a ele? Não. Mas a Bíblia diz que nós estamos sendo preparados para fazer parte da natureza divina, cada dia sendo transformado à imagem de Cristo Jesus, para na glória nós termos esse padrão de santidade que é perfeito diante de Deus em Cristo Jesus. Entende? Então, isso é a santidade que a gente está perseguindo aqui nessa vida. E hoje a gente vai estudar o poder de Deus. E para isso eu queria ler a introdução do capítulo que o Pink faz desse texto. Ele diz assim: não podemos ter
correto conceito de Deus se não pensarmos nele como onipotente, igualmente como onisciente, que não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Como Deus tem uma vontade para decidir o que julga bom, assim tem poder para executar a sua vontade para decidir o que julga bom. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual ele pode realizar tudo que lhe agrada, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, assim o poder de Deus é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. Como seriam vãos os conselhos eternos se o poder não estivesse se o poder não interviesse para executá-los. Sem o poder, a sua misericórdia seria apenas uma débil piedade, as suas promessas um som vazio, as suas ameaças mero espantalho. O poder de Deus é como ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado pela criatura. Ele está fazendo aqui uma citação de um outro autor chamado Charnock. Percebam que nesse primeiro parágrafo, tá, a gente tem aqui muitas informações que vão trazer para a gente, vão nortear o nosso estudo. Primeira delas, que ele diz o seguinte, que o poder de Deus é a base para que aquilo que ele deseje seja executado. Se Deus não for onipotente, não tenha poder para todas as coisas que lhe agrada, ele deixa de ser Deus. Portanto, se Deus se agradar de destruir todos nós, ele tem poder para fazê-lo. Deus se agradou em fazer todas as coisas que nós conhecemos, e ele assim o fez. Deus se agradou em levar o filho dele até a cruz, e ele assim o fez. Deus se agradou de colocar o sol no seu lugar e dizer a ele, esse é o seu caminho. E assim ele fez. Deus se agradou em colocar limite às ondas do mar e dizer, você só vem até aqui. Deus se agradou em espalhar as estrelas no céu e ele assim o fez. Deus não se agradou com o comportamento dos homens no tempo de Noé e destruiu a terra com o dilúvio. Deus não se agradou com o comportamento dos homens no tempo de Noé e destruiu a terra com o dilúvio. Deus tem poder para criar e Deus tem o poder para destruir. E tudo que ele agrada, ele faz. Percebe? Deus tem poder para todas as coisas. E aí, se o poder de Deus é suficiente para que ele cumpra todas as suas vontades, por que a gente não chama a Deus, por exemplo, de prepotente, egoísta, orgulhoso? Porque se a Marinalva fizesse todas as vontades dela e só fizesse as vontades dela, eu diria, você é egoísta, vaidosa, arrogante, prepotente e outros tantos adjetivos pejorativos que a gente ia lançar nela, não é isso? A gente fala isso para as crianças, porque se tem um bichinho no mundo que é egoísta, é criança. Vocês, viu? Crianças são todas egoístas. E a gente vai ensinando elas a ser menos egoísta e o Espírito Santo vai trabalhando no coração delas e elas vão aprendendo. E por quê? Porque elas nascem influenciadas pelo pecado, assim como todos nós, né? Nascemos influenciados pelos pecados. E se ela não é satisfeita na hora que ela quer, aquilo é um terror. Ela chora, ela bate o pé, dá escândalo, né? Calundu no mercado. Aqui tem essa expressão calundu? Sabe o que é calundu aqui? Aqui em São Paulo não é expressão paulista calundu. As pessoas sabem porque aqui tem muito nortista, baiano e tal, né? Então, aí as pessoas, mas calundu, sabe aquele menino que se joga no chão no mercado, ele chorando, eu quero, fazendo birra?
mal criado. Pronto, aí a gente lá na Bahia, a gente fala assim, tá dando calundu. É exatamente aquela criança que... Não, caruru é comida, calundu é outra palavra, não mistura, né? Calundu é isso, a criança tá dando calundu, é isso, ele fica fazendo birra, se joga no chão, tal. E ela faz isso justamente porque ela ainda não aprendeu a lidar com as frustrações e saber que o mundo não gira em torno delas. Então, olha, agora é hora de brincar. A criança, quando ela está nessa fase, ela não se importa com os outros. Ela está brincando. Se tem alguém passando mal, se tem alguém... Desde que ela se satisfaça brincando. Por que muitas vezes... Pedro não tem filho, não sabe o que eu vou dizer aqui agora. Mas assim, Pedro... meus sobrinhos, né? Mas assim, ó, às vezes é assim... A gente está com um problema sério em casa. Estamos resolvendo aquele problema. A gente pega... Dá um brinquedo para a criança, ela senta ali, vai brincar e nem preocupa com aquele problema. Porque ela está tão envolvida com aquilo, que é para ela, no mundo dela, que o que está acontecendo em volta não está muito aí, não está muito preocupada com isso. E aí as crianças vão crescendo e elas vão sofrendo para aprender que não pode ser egoísta. Aí lá na escola a tia Karen que vai lá, tem que dividir, tem que dar a vez. A gente começa a ensinar as crianças a compartilhar para diminuir essa pressão que o egoísmo faz na vida das pessoas. Quando os seres humanos só querem realizar sua própria vontade, nós dizemos que ele é egoísta, egocêntrico, vaidoso, todos esses adjetivos que eu já falei. Por que eu tenho um Deus que só faz a sua vontade e eu não digo que ele é egoísta? Sim, por exemplo, explica isso melhor. Mas não tem um negócio de microfone aí que tinha que falar no microfone? Tá bom, só para a gente saber, né? Porque além de ser todo poderoso, ele é santo, por exemplo. Então, o desejo que ele quer fazer, o que ele vai realizar, é santo. Então é perfeito. Então, porque Deus deseja as melhores coisas. É o que Pedro está falando. Deus deseja sempre as melhores coisas. Deus nunca deseja, ainda que ele seja a vontade dele, ainda que seja para a glória dele, para a exaltação dele, ele nunca deseja algo que não seja adequado, justo e santo. Então, todos os desejos de Deus, todas as vontades de Deus, elas são puras, perfeitas, santas, justas, eternas, como todos agradáveis, como todos os outros atributos dele. Então, quando Deus se agrada nas suas perfeições e realiza por meio das suas perfeições eternas, isso é o melhor para toda a criação. E aí nós servimos a esse Deus que tem poder para fazer com que a sua vontade, que é pura, agradável e perfeita, seja realizada em todas as esferas do universo. Veja que eu saí de nós e estou lá no universo. Entende? O que isso traz para a gente agora? Para o dia a dia. Ok? Você tem um filho doente e você ora por esse filho doente. E esse filho doente não foi curado e ele morre. Se você suspeitar que Deus não é poderoso, então você vai ficar frustrado. Mas se você sabe, Deus tinha poder para curar meu filho, e Deus não quis. Deus tinha poder para nem deixar com que meu filho ficasse doente, mas ele não quis. Se a vontade dele é pura, agradável e perfeita, eu tenho que me consolar em saber disso, que o que Deus fez foi o melhor para ele. Para ele, Deus, em primeiro lugar, e depois para o meu filho, e depois para mim também. Entende? No livro, Pedro, que eu indiquei para a leitura, o Prazeres de Deus, do John Piper, no segundo capítulo ele vai falar que Deus tem prazer em todas as coisas que criou. E
ele cita um trecho da vida de Jonathan Edwards, que foi aquele filósofo americano, que era um puritano, né, lá do século XVII. Ele conta, não do Edwards, mas da esposa dele. O Edwards, ele foi trabalhar no meio de índios. Ele era um pastor muito, muito profícuo, muito produtivo onde ele morava. E aí ele brigou com a igreja por causa da ceia. Teve uma briga danada na igreja, porque chegou um determinado momento que a igreja achou que todo mundo podia tomar ceia. Batizou ou tomava ceia. Não importava como estava a sua vida. E Eduardo disse, não é assim. A ceia é para quem é convertido. Se você não é convertido, se você não tem um compromisso com o evangelho, eu estou aqui simplificando a discussão inteira, tinha outras coisas envolvidas, você não pode tomar ceia. E aí ele acabou brigando com a igreja e ele foi demitido da igreja na eleição, ele perdeu a eleição. O maior filósofo americano perdeu a eleição numa igreja. E ele teve que sair daquela igreja e ele foi trabalhar no meio na fronteira nos Estados Unidos, na expansão dos Estados Unidos, né? Vou por assim dizer, com os índios. Ele foi lá evangelizar numa fronteira de guerra dos colonizadores com os índios. Ele foi lá. E depois de algum tempo morando entre esses índios, ele recebeu uma proposta para ir para uma faculdade. E ele vai para essa faculdade trabalhar nessa faculdade. E logo no começo desse trabalho nessa faculdade, ele teve, se não me engano, a varíola começou a atacar, e aí ele foi tomar vacina contra a varíola. Mas a vacina, ao contrário da como a nossa, que a gente pinga ou injeta, era a inoculação com o vírus. Ele pegava alguém que esteve doente e que não morreu da varíola, e eu pegava aquele vírus, a ferida daquela pessoa e contaminava a outra pessoa. E isso salvou a vida de muita gente, porque era o vírus mais fraco, que botava na pessoa, e aí o sistema imunológico da pessoa criava a imunidade, e quando vinha os vírus mais pesados, ela estava protegida, e aí ela não morria. Só que o Edwards morreu. Ele já estava longe de casa há algum tempo, e a esposa fica sabendo da morte dele, e ela escreve uma carta para a filha. E na carta que ela escreve para a filha, a frase que me chamou a atenção da citação do Edwards, que eu já tinha lido e não tinha percebido, é assim: eu amo o lugar onde eu estou. A esposa dele falando, avisando a filha que o pai tinha morrido. E ela diz assim, eu amo o lugar onde eu estou. Ela não estava falando da cidade onde ela estava. Ela está falando da situação onde ela se encontrava. Eu amo estar onde eu estou. É muito pesado alguém dizer isso, mas ela tinha plena convicção de que Deus tinha levado o marido dela e que Deus era soberano e santo na sua decisão. E ela estava consolada em saber que Deus fez o melhor para ele. Entender a onipotência de Deus traz essa confiança para a gente. Isso requer uma maturidade gigantesca. Sim. Mas mais do que a maturidade, Karen, isso requer aquilo que a gente falou na terça-feira: comunhão com Deus. Para a gente chegar nessa concepção espiritual, eu preciso ter comunhão com Deus, porque é na comunhão com Deus que eu vou experimentar dele. Saber isso que eu estou falando é diferente de ter isso no coração. Entende? Vamos lá, um exemplo clássico do que eu estou dizendo, tentando explicar. O diabo sabe exatamente que Deus é todo-poderoso. Ok? O diabo, muito provavelmente, eu não vou afirmar, embora a gente possa dizer com um certo nível de certeza, estava presente quando Deus estava criando o mundo inteiro pelo verbo da vida, Cristo Jesus. Quando Deus estava dizendo, haja luz, faça separação entre o dia e as trevas, não haja luz não, né? Porque parece que é depois do haja luz que ele
é criado. Mas quando Deus está falando ali, separe a porção seca da porção molhada, crie-se os luzeiros no céu, o maior para governar no dia. O diabo estava lá, e o texto vai nos dizer assim, quando Deus está questionando Jó, Deus está dizendo assim, olha, quando eu criei as coisas e os anjos estavam aplaudindo, onde você estava, Jó? Entende? O diabo estava lá, vendo Deus criar todas as coisas. Então, saber que Deus é onipotente, intelectualmente, não nos aproxima de Deus espiritualmente. Eu preciso experimentar essa onipotência de Deus na minha vida. E eu faço isso por meio do Espírito Santo, que coloca isso no meu coração. Então, a onipotência de Deus, ela só vai atingir a minha vida para me trazer essa satisfação da Sarah Edwards, quando o Espírito Santo de Deus infunde isso no meu coração, na minha mente. Entende? Caso contrário, eu vou ser como os outros homens. Não, Deus é todo poderoso. Chegue aí lá na rua, lá, faça um exemplo amanhã lá no trabalho, na escola de vocês, e pergunte a qualquer pessoa, Deus pode destruir o mundo inteiro de uma vez só, com a sua palavra? E todo mundo vai dizer pode. Deus pode construir outro mundo além desse? Todo mundo vai dizer pode. Deus pode salvar a humanidade inteira? Todo mundo vai dizer pode. Deus pode mandar a humanidade inteira para o inferno? Aí alguns vão dizer, peraí. Entendeu? Ele tem poder para isso. E o poder de Deus é ilimitado. A única pessoa que restringe o poder de Deus é Ele mesmo. Em algumas situações ele restringe o poder. Eu não vou usar todo o meu poder para resolver isso. Certo? Eu não estou dizendo que Deus perdeu o poder. Mas, vamos pegar um exemplo aqui. Quando Davi pecou fazendo um censo, e aí o profeta foi lá falar com Davi e perguntou a Davi, Davi, o que é que você quer? Qual o castigo de Deus você quer? Deu as 3 opções para Davi, e Davi disse, não, eu prefiro cair na mão de Deus, que a praga venha sobre nós, porque Deus é misericordioso. E aí o anjo começou a ceifar, e tome o anjo matando um bocado de gente. Quando o anjo chegou em Jerusalém, o texto diz que Deus refreou por amor a Jerusalém. Ele restringiu o poder dele. Ele podia fazer aquilo, mas ele restringiu a força do seu braço. Ele perdeu o poder? Não. Cristo Jesus, quando abriu mão da sua glória e veio para cá, ele deixou de ser Deus? Não. Ele simplesmente, como diz o texto de Efésios, de Filipenses, ele não teve por usurpação agir igual a Deus, ser como Deus, mas antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, ele limitou e restringiu o seu próprio poder. Mas só ele pode fazer isso. Ninguém pode restringir o poder de Deus. Nenhuma criatura pode restringir a ação livre de Deus para cumprir toda a sua vontade por meio do seu poder. Fala, Pedro. Você deu o exemplo se Deus quiser destruir o mundo inteiro e fazer outro, ele tem poder para fazer isso, fato. Por que ele não faz? Porque ele não quer, mas também pelo outro atributo dele, que é a imutabilidade. Porque se Deus resolvesse agora destruir o mundo, significa que ele mudou. Ou não? Sim. Os atributos, eles estão... Eles são todos equilibrados. Nenhum atributo de Deus é maior do que o outro. Então, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus e a ira de Deus, todas estão no mesmo pé de igualdade, porque todas são perfeitas. Ok? Então, se Deus disse que não ia destruir mais o mundo como fez no dilúvio, ele limitou o seu poder a não destruir mais o mundo como ele fez no dilúvio. Mas foi ele mesmo que fez. Ele mesmo que se restringiu. Ele mesmo disse, olha, está vendo aquele arco lá no céu? O arco-íris? Aquele arco lá simboliza a minha aliança com você e eu não vou mais fazer o que eu fiz aqui no futuro. Isso não vai mais acontecer. Percebe?
Porém, irmãos, quando eu penso no poder de Deus e na onipotência que Deus tem, e eu trago para a minha vida, eu vou tomar cuidado quando eu oro. Porque eu não vou exigir alguma coisa de Deus. Entendeu? Não vou determinar as coisas para Deus, porque eu estou falando com alguém que é todo poderoso, que tem prazer em realizar a sua vontade. Salmo 95, versículo 6. Alguém abre e vê se é o 6 ou se é o 5 agora. Salmo 95. Quem achar pode ler. Quem tiver com o microfone aí, então, melhor ainda. No, 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vê o 5. Dele é o mar, pois Esse aí. ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Dele é o mar, pois ele o fez. O mar pertence a Deus, assim como toda a criação. E aí no 95 mesmo aí, ele vai dizer assim: alegre-se o Senhor com a sua criação. É a ideia de que Deus tem prazer naquilo que Ele criou, porque Ele é perfeito. E esse prazer de Deus na sua perfeição, Ele vai trazer à existência aquilo que Ele quer, da maneira como Ele quer. Então, quem sou eu, quem somos nós, para diante de Deus determinar alguma coisa para Ele, dizer faça isso ou faça aquilo? Quem a gente acha que é, quando vai orar, e ainda que você não determine, você insinue. Não aceitamos essa doença. Ou, por exemplo, você vai orar. Aí está lá: Senhor, eu preciso vender essa casa, esse apartamento, Senhor. Mas eu quero vender por R$157.753,32. Percebe? Percebe? Às vezes a gente vai orar desse jeito. Às vezes a gente vai orar e, ao invés de confiar no Todo-Poderoso Deus, nós começamos a dar certas normas para Ele seguir. O que não quer dizer que eu não possa dizer para Deus exatamente o que eu quero e o que eu preciso. Eu posso dizer para Deus. Ok? Então, assim, se eu preciso de R$130 mil, 752,32 eu posso orar: Deus, eu preciso desse valor. Eu preciso vender o apartamento por esse preço. Ok? Eu posso dizer isso para Ele. Mas eu tenho que fazer como Jesus Cristo e dizer: seja feita a tua vontade. Isso é o que eu quero. Contanto, o Senhor é todo poderoso. E no teu poder, o Senhor também é sábio. E o Senhor sabe aquilo que eu não sei. Então, eu quero isso. Mas eu quero mais que a sua vontade seja feita. Porque a sua vontade certamente vai ser feita, porque o Senhor tem poder para exercer a sua vontade sobre a minha vida. Aí a nossa cabeça agora de oração muda. Aí agora o nosso coração muda na oração, porque você sai do lugar de protagonismo e passa para o lugar, sabe, do figurante, lá naquela história da trama de Deus. Entende? E a gente sai, e aí eu estou aqui usando a figura a ilustração do figurante, porque muitas vezes nós queremos exatamente ser o personagem principal da história. Nós queremos ser o personagem principal. Queremos que as coisas girem em torno de nós. E aí, de alguém, quando eu faço, eu não sou reconhecido, eu não sou valorizado, eu não sou aplaudido. Mas aí a Bíblia está me chamando agora. Ei, Luan, Deus é que é todo poderoso. Você não tem poder para nada. Só Deus é onipotente. Só Deus tem poder para realizar toda a sua vontade. Eu não tenho. Vocês não têm.
E me atrevo a dizer que a gente não tem poder para fazer nada. Porque é o que João fala. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus está lá pregando e ensinando. Sem mim, você não pode fazer absolutamente nada. Agora, o poder de Deus, né? Esse poder de Deus, uma vez que ele não pode ser restrito, ninguém pode restringir o poder de Deus. Uma vez que ele vai fazer a sua vontade soberana, ele vai realizar a sua vontade soberana. Uma vez que Deus vai levar adiante todo o seu propósito, como eu posso, sabendo disso, estar ansioso com o que vai acontecer amanhã? Percebem que a onipotência de Deus me ajuda, me consola nesse processo, inclusive me ajuda a lidar com a minha ansiedade? Deus sabe exatamente o que fará amanhã. E aqui vai nos ajudar a entender outras doutrinas, inclusive a predestinação, a presciência de Deus. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro porque ele viu. Ele sabe porque ele tem poder para realizar a sua vontade, que ele já determinou que fará no futuro. Então, amanhã, a maneira como eu vou acordar, ele já determinou. E vai acontecer como ele determinou. Porque ele tem poder para fazer desse jeito. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. A gente vê que lá em Romanos 9, versículo 20, tanto que o próprio Paulo vai dizer: quem és tu, homem, para discutir contra Deus? Pois é, e aí, Luan, quando a gente está numa discussão, como Paulo está ali naquela discussão retórica, com os judeus e tudo mais, a gente fica assim olhando, assim, nossa, esse cara arrogante, como é que fica aí querendo discutir com Deus e tal? O problema, Luan, é que muitas vezes nós fazemos isso. Nós agimos assim, discutindo com Deus. Uma maneira que eu tenho, que é muito sutil, de não reconhecer a onipotência de Deus, é quando eu leio a Escritura diz para mim, não faça isso. Eu vou fazer. Aí você vai lá e faz. Não é para agir assim. Está lá dizendo para não fazer. Aí você vai, não, eu vou fazer. E faz. E aí, algumas pessoas acham que isso significa que você subverteu a vontade de Deus. Aí eles vão dizer para a gente assim, que Deus é soberano, mas nem em todas as coisas. Ele abriu mão de não ser soberano em algumas coisas. Então, Karen tem vontade, tem um livre-arbítrio, e ela pode fazer o que ela quiser, porque Deus deu esse livre-arbítrio para ela. Só que aceitar esse livre-arbítrio para o homem caído, que só quer fazer o mal, é supor que a soberania de Deus ela é parcial. Então, assim, Deus não sabe se ele vai salvar a Karen ou não. Porque depende dela. Depende dela escolher ele ou não. Se ela não o escolher, ele não vai salvar. Então, ele não tem poder para salvar a Karen. Porque depende do sim dela. Se ela não disser sim, o poder no final do dia é dela. E não de Deus. Entende? Então, a onipotência de Deus vai nos ajudar também a entender a doutrina da eleição. Deus elege porque ele tem poder para salvar. Fale, Sandra. Como que você falou que se Deus não quiser que ela vá ser salva, ela não vai ser salva? Se ele já predestinou ela desde o nascimento, dentro do ventre da mãe dela, que ela ia ser salva. Então, se ele foi escolhido ela, se ele escolheu ela. Aí é que tá. Se ele escolheu ela na eternidade, ela vai ser salva, porque ele tem poder para salvá-la. Não depende de Karen. Não depende da decisão dela. Não depende do livre-arbítrio dela. Porque se dependesse do livre-arbítrio dela, não foi Deus que escolheu. Deus elegeu
lá na eternidade, é assim que alguns irmãos creem, Deus elegeu na eternidade, porque ele viu que ela ia aceitar. Mas nem todos Entendeu? vai ser salvo, porque ele já viu que alguns vai e outros não. Então, esse é o que eles ensinam, mas isso não é o que a Bíblia ensina, porque aí o poder não está em Deus. Deus tem aí, nesse caso, o poder de Deus é de olhar para o futuro e ver quem vai ser salvo e quem não vai. Então, aí agora eu escolho quem vai se salvar lá na frente. Agora eu vi que ele vai se salvar, então eu escolho agora e... Entendeu? Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, é o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Deus elegeu na eternidade, e aqueles que ele elegeu, é o que diz o texto de Efésios, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus, quando ele escolhe na eternidade, ele determina na eternidade que quando chegar o tempo de Karen, no dia tal que ele determinou, Karen vai olhar para a Escritura, pregada por alguém ou lendo na Bíblia, e vai entender o Evangelho e vai dizer, eu quero esse Deus para mim. Mas porque Deus determinou, e naquele dia ele mudou o coração dela, as afeições dela, para que ela agora olhasse para a Bíblia, e o Espírito Santo aplicasse aquilo no coração dela, e ela dissesse, eu quero Deus. Entendeu? E é tão engraçado, porque assim, o Nicodemos, né, o reverendo Augusto Nicodemos, tem uma ilustração que fala sobre isso. Ele explica isso assim. Imagina que tem uma rua lá no centro da cidade, onde Ilma trabalha lá no comércio, e aí tem uma portinha, e naquela porta está escrito assim, entre. É um convidando para você entrar. Aí passou 1000 pessoas, olhou para aquela porta e não entrou. Aí Ilma passou, olhou aquela porta, entre, ela entrou. E aí alguém, quando a Ilma entrou lá dentro, todo mundo, graças a Deus você foi salva, Ilma. E a Ilma vai achar, eu que me salvei, tá vendo? Eu que entrei. Ninguém entrou lá fora, eu que entrei. Aí quando ela olha para trás e lê na parte de dentro da porta, no umbral de dentro, está escrito assim, você só entrou porque eu chamei. Entende? Que é exatamente essas duas faces da mesma moeda. Deus chama e você só entra porque Ele chama. E o chamado dele é individual no seu coração. E esse chamado é irresistível. Quando Deus chama dessa forma, você pode odiar os crentes. Você pode ser o pior dos homens, você vai se dobrar e vai dizer, eu quero esse Deus. Entende? O chamado é para todos. Deus chamou universalmente todos os homens, mas ele só aplica eficazmente no coração dos eleitos. Ele tem um chamado sincero a todos os homens, ele quer que todos os homens se arrependam. Aí fica confuso, né? Porque como é que ele quer uma hora que todos se arrependam e ele tem poder para fazer isso e ele não faz? A gente lembra, já expliquei isso aqui em outros momentos, quando a gente falou da vontade de Deus. A vontade de Deus, existe a vontade prescritiva e a vontade decretiva. Ou a vontade prescritiva é aquela vontade que Deus tem quando prescreve a sua lei. Então, na lei de Deus está escrito, não matarás. Ele fez essa lei para que nós não matemos uns aos outros, não nos matemos, ok? Para que o homem não mate o outro. Ele não tem prazer e ele não quer que o homem mate o outro. Entretanto, ele permite. Por isso você pode quebrar essa lei de Deus, essa prescrição que ele te deu. Agora, na vontade decretiva ou decretativa, agora o termo me foge aqui, qual é o correto falar, né? Mas a vontade decretiva de Deus é a vontade do decreto dele, e essa vontade não pode ser mudada. Então, quando Deus escolheu a Marinalva, foi do decreto dele que ela fosse salva. Mas a prescrição dele é para que todos os homens fossem salvos. Se todos os homens seguissem a prescrição de Deus, todos seriam salvos. Mas Deus não decretou a salvação de todos os homens. Ele só decretou a salvação de alguns. Aí, a gente vai ser, os arminianos, né, os irmãos que entendem diferente, vai dizer assim, então Deus é injusto, porque ele decretou salvar uns e outros não. Aí eu vou lá para Romanos 9, que Luan leu, que é o que Paulo está falando. Quem você pensa que é para discutir com Deus?
Né? É um Shelp, né? Shelp. Né? Fica quieto. Vai falar o quê? O que você vai conversar? Né? E isso vejam só como isso é legal pra caramba. Ó. Quantas vezes a gente tem filho e a gente vai reclamar aos filhos e os filhos querem levantar e você fica quieto e escuta o que eu estou falando. Não faz isso? Quieta. Agora você só ouve. A gente não faz isso com o moleque? A gente aqui, a gente que é pecador, que não sabe educar direito, é cheio de pecado, cheio de problema para educar, não é? Entende que tem momento que você vai, fica quieto. Mas minha mãe, eu queria fazer isso, a senhora disse que eu ia fazer. Quieto, escuta, né? E Deus de vez em quando, como Paulo ali, chega. O que você está conversando? Quem que você pensa que é? Você vai falar o que para mim? Entende? Outro dia eu falei com meu filho assim, né? Eu não sei o que é que aconteceu, eu tinha pedido para ele fazer alguma coisa. Aí ele ficou rentando para fazer, né, e tal. Aí ficou brigando comigo. Eu falei, mas rapaz, você está sentado na minha cadeira, na minha casa, comendo a minha comida, e você ainda vai ficar questionando o que eu estou fazendo ou não estou fazendo. Quando você tiver a sua casa, a sua comida, a sua cadeira, aí você pode dizer o que deve ou não deve ser feito. Mas aqui na minha casa, é desse jeito. E se não está feliz, a porta está ali. Pode arrumar outro lugar. Graças a Deus que eu sou um pai ruim para ele, que tem uns pais bons aí que deixam os meninos tudo se perder. Está tudo perdido aí. Certo? Então, preste atenção. Deus vai nos tratar dessa forma. Só que Deus vai fazer isso de maneira perfeita. Porque eu estava com raiva do meu filho por causa do meu ego. Deus não tem esse problema. Deus é perfeito quando repreende. É por isso que quando Paulo diz assim, quem você pensa que é? Para questionar com Deus. Ou Deus, sendo oleiro, não tem poder sobre o vaso para fazer um para honra e outro para desonra. Por acaso pode barro ou vaso reclamar com o oleiro porque me fizeste sem alça? Esse é o poder de Deus. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. E aí isso vai nos constranger para a gente terminar. Isso não nos deve deixar egoístas, orgulhosos, achar que porque somos crentes somos melhores do que os outros. Isso deve nos fazer ficar vermelhos e envergonhados, porque não há em nós nada além do poder de Deus. Não há em nós a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa mansidão, o nosso domínio próprio. Tudo isso é fruto do poder de Deus em nossa vida. Não vem de nós. Tudo pertence a Ele. Nós, como Pedro fala, Ele nos deu todas as coisas que precisamos para vivermos uma vida de piedade. Ele nos deu por graça. Eu não tinha nada disso. Entende? E agora Deus nos dá. Então, não tem como eu querer ser melhor do que o outro, porque eu oro mais, ou porque eu oro menos, ou porque eu venho para a igreja, ou porque o outro não vem, ou falar das pessoas lá fora, né? Nossa, você viu fulano e tal? Nossa, e a gente começa a não é criticar o pecado, nem condenar o pecado, porque a gente precisa condenar o pecado, mas é menosprezar as pessoas que não estão aqui dentro. E a Bíblia nunca me ensinou a fazer isso. Entende? Eu não devo menosprezar quem não conhece o Evangelho. Eu devo tratá-los com misericórdia, como Deus teve misericórdia de mim e me alcançou. Eu preciso pregar aquelas pessoas lá fora. E aí, quando eu faço isso, eu me lembro que eu posso pregar com toda segurança, porque os eleitos de Deus vão ser alcançados, porque Deus é poderoso para salvar o pior dos homens. Deus tem poder para salvar o pior dos homens. Deus tem poder para restaurar o pior dos casamentos. Deus tem poder para curar os piores pecados. Deus tem poder para trazer para perto dele aqueles que estão nos lugares mais longínquos do universo. Deus tem poder para todas essas coisas. Então eu posso continuar confiando em Deus, que no tempo dele, ele vai fazer a sua vontade e não a minha vontade. Perguntas? Continuem. Vai, Luan.
Tem uma fala de R6 Pro que fala bem exatamente sobre essas coisas. Eu sei, ele me plagiou. O R6 Pro adora me plagiar. Ele fica lendo meus livros tudo pra poder, sabe? Ele falou assim, ó. Então, se Deus não predestinou a salvação de ninguém, então quer dizer que a salvação vem por mérito ou por boas obras? Então quer dizer que você só é salvo porque você é bom ou melhor que o outro? Então isso acaba dizendo que se a salvação dependesse do homem, ninguém seria salvo, porque lá em Romanos 3 diz, ninguém quer seguir a Deus, ninguém quer entendê-lo. E é exatamente isso, né? Por mérito, ninguém é salvo, né? Romanos vai nos ensinar que todos pecamos e estamos carentes da glória de Deus. Daí pra frente, tudo que vier é só desgraça. Se não for o Espírito Santo em nossa vida para nos resgatar, seríamos todos abandonados à nossa própria sorte e nossa própria desgraça. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento, não é? Bendito Deus, nós somos gratos por Tua misericórdia, por Tua graça. Somos gratos, ó Pai, porque na Tua santa e bendita vontade, o Senhor decidiu, por livre graça, revelar o Teu poder para nós. E é por isso, Pai, que quando olhamos para a Tua criação, ficamos maravilhados com o Teu poder. E é por isso que quando olhamos para a nossa vida, somos surpreendidos a cada dia pelo tamanho do Teu poder. Ó Deus, esse poder que nos envergonha, ao mesmo tempo é o poder que nos motiva a continuar esperando no Senhor para todos os aspectos de nossas vidas. Ó Senhor, nos encha dessa convicção, nos mostre cada vez mais o tamanho do Teu poder, para que, ó Pai, nós tenhamos ainda mais esperança no dia do Senhor, tenhamos ainda mais esperança na glória de Cristo Jesus, tenhamos ainda mais esperança, ó Pai amado, para vivermos uma vida de santidade e retidão na Tua presença, para abandonar os pecados, para curar, ó Deus, as famílias, para, ó Pai amado, trazer a fé àqueles que não Te conhecem, para pregarmos o Evangelho, para falarmos do Teu amor a todas essas pessoas que estão aqui ao nosso redor. Pai, fica conosco e enche-nos, ó Deus amado, da certeza, da convicção e do amor pelo poder que a Tua palavra nos ensina, que só pertence ao Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.